essa noite nós possamos estar ligados. E só está nós aqui, nós sabemos que quinta-feira agora a gente sai de folga, que é feriado, mas vamos ficar ligados naquilo que Deus já falar aos nossos corações, amém? O homem é bravo, você tá bom. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor, todos na paz. Tivemos aí um excelente Natal. Espero que nós tenhamos também um próspero Ano Novo, né? Mas vamos lá. Irmãos, nesse período festivo de Natal, Ano Novo, nós, principalmente no Natal, é trazido algumas reflexões. E a gente sabe, né? Nós sabemos que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Mas essa data ela acaba sendo, né, trazida para poder comemorar, e a gente acaba utilizando para poder ter uma reflexão sobre o sacrifício que Jesus Cristo ele fez por nós, né? O Natal fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas nós sempre nos remetemos ao sacrifício de Jesus Cristo. E uma coisa que ficou cravado na minha cabeça foi a seguinte pergunta: vale a pena? Quando a gente para poder ler a Bíblia, a gente, principalmente no livro de João, quando tem a passagem que fala sobre a crucificação de Jesus Cristo, nós vemos o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi desprezado, o quanto que ele foi agredido. E aí a gente para e pensa, cara, vale a pena? Lógico, para Deus valeu a pena. Pela sua graça, pela sua misericórdia e o amor conosco. Mas daí eu comecei a pensar e falei, cara, mas será que eu, como cristão, eu estou respeitando, eu estou fazendo valer a pena esse sacrifício? Então, a partir daí eu trouxe essa mensagem, eu estou trazendo essa mensagem de hoje, e é uma reflexão sobre aquilo que nós, hora ou outra, vou falar por mim, aquilo que eu, hora ou outra, tenho algumas dificuldades. E aí mais para frente eu vou falar um pouco mais, mas de antemão eu gostaria de pedir aos irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3,18. E lá está escrito o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então nós temos aqui um texto que fala sobre aquilo que Jesus Cristo fez para conosco. A crucificação dele, a sua morte e a sua glorificação em um corpo incorruptível, espiritual, aonde ele está esperando o nosso encontro, onde ele está nos esperando. E aí a gente olha e a gente começa a fazer essa pergunta, cara, valeu a pena? Porque a gente vê o sofrimento de Jesus Cristo, e a gente vê, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, lá no Getsêmani, aonde a gente vê, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo,
não seja como eu quero, mas como tu queres. É Jesus Cristo sofrendo, angustiado. É Ele passando por um momento que, inclusive, aqui nesse mesmo texto, a gente vai ver que Jesus Cristo, Ele transpirou sangue. Na psicologia, a gente conhece isso como um ápice da ansiedade. Então, Jesus Cristo, Ele chegou num ponto tão crítico de ansiedade que Ele transpirou sangue. Então, olha o sofrimento de Jesus Cristo. Olha pelo que Ele passou por nós. E muitas vezes nós nos colocamos nos seguintes pontos. Galera, eu não estou sabendo mais pregar do jeito que a gente estava pregando no início. Depois que eu comecei a fazer por tópicos, igual a quinta-feira, agora só sai desse jeito. Não estou mais igual o Cleito que pega um versículo e destrincha o culto todo. Não estou conseguindo. Então, vai ser igual o culto de quinta-feira, porque me identifiquei assim. Mas nós vamos lá. Incredulidade. No livro de João, capítulo 20, de 27 a 29. Depois disse Jesus a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando a gente fala sobre valer a pena, um dos pontos que veio à minha cabeça foi a questão da incredulidade. Isso aqui é uma coisa que eu trago para a minha vida porque muitas vezes nós somos igual Tomé. Nós precisamos ver para crer. Só que, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade, não é somente ver para crer. Às vezes, a gente só glorifica a Deus quando o salário está na conta. A gente só se posiciona como cristão quando nós passamos por um momento, por uma dificuldade. Nós só nos posicionamos como cristão quando nós precisamos de algum tipo de amuleto que vá fazer eu seguir a Deus. E eu trago esses tópicos aqui para mim, porque quando eu vejo aqui, nós estamos falando de Tomé, um apóstolo. Um camarada que depois que viu Jesus Cristo, dizem os historiadores que ele foi para as Índias. E lá ele morreu perfurado por lanças, negando dizer que era contra a fé cristã. Nós estamos falando de uma pessoa crente. E eu me coloco aqui. Porque em certos momentos, se eu não me policiar, a minha fé ela só funciona à base de um empurrão. E isso é um erro. Isso é um erro. Eu não posso esperar o problema de saúde, igual o Cleito e a Bebi estavam falando, não posso esperar o problema de saúde vir para eu poder ser cristão. Eu não posso esperar as dificuldades financeiras, dificuldade no relacionamento, dificuldade com o filho aparecer para eu poder ser crente. Para poder ser cristão, filho de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso criar amuletos de fé. E infelizmente, tem horas que nós caímos nessa problemática. Infelizmente, nós nos deixamos levar. Nós só lembramos de orar para Deus quando nós acordamos, quando nós estamos passando por um problema, quando nós estamos angustiados, quando a gente está dirigindo um carro e se desvia de um acidente. Nossa, Senhor, muito obrigado.
E quando eu faço isso, eu estou agindo igual Tomé. Eu estou sendo incrédulo. Só estou crendo quando eu tenho um amuleto. Tomé só creu quando ele pegou na ferida. Quando ele viu ali, foi a partir daí que ele... E olha que nós estamos falando de um camarada que, assim como os outros, estava presente, vendo milagres e maravilhas que Jesus Cristo fez, e mesmo assim, no final, não só ele como os outros, tiveram uma certa dificuldade para poder entender a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para a gente hoje é a questão da incredulidade. E não é o fato de eu chegar aqui e dizer, eu não acredito em Jesus Cristo. Não é isso. Mas é a incredulidade aonde eu somente creio de acordo com aquilo que vai me beneficiar. É aquelas pessoas... Eu até estava conversando com o Rodrigo esses dias. É aquela irmã que só vai para o culto quando o marido dela está na cadeia. Aí vira crente, isso e aquilo. Ou é o irmão que está lá na cadeia e lá dentro é crente. Lá dentro, nossa, chega a virar até pastor. Mas infelizmente utiliza de um amuleto, de um trampolim. E nós temos que nos atentar com isso. Nós temos que olhar para isso e entender que isso aqui é o quê? É uma forma que eu vou trabalhar, vou ver isso aqui e vou deixar guardado. Eu não tenho esse problema, glória a Deus. Mas no dia que eu tiver, isso aqui vai servir para mim como reflexão. Eu não posso ser como Tomé. Eu não posso ser como os povos do Antigo Testamento, que precisava ver Daniel na cova dos leões para poder ver a glória de Deus, outros que precisaram ver Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha para poder se prostrarem diante de Deus. Nós não podemos agir assim. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos, ele é um Deus real. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que vai estar conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas ele vai estar lá conosco. E aí, vale a reflexão. Está valendo a pena? Eu estou fazendo valer a pena o sacrifício que foi feito por mim? Em outro ponto, nós temos a negação. No livro de Mateus 26, capítulo 26, nos versículos 69 a 75, nós vamos ter Pedro negando Jesus 3 vezes. E quando a gente fala aqui sobre negação, não é assim como o primeiro tópico, não é questão de eu não acreditar em Jesus Cristo. E aqui não é igual literalmente o que Pedro fez. Ele negou a Jesus Cristo. Perguntou, você conhece ele? Não, mas é o que nós fazemos hoje nas entrelinhas. É quando eu sei que o que eu faço é pecado e eu faço. Porque isso é uma forma de negar a Cristo. Porque eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço aquilo que está escrito nas Escrituras. E se eu faço algo errado, eu estou negando a Cristo. Se eu, por um acaso, tenho uma posição diante da sociedade, estou vendo uma coisa errada ali, eu vou lá e me compadeço com aquilo, eu estou negando a Cristo. E a gente acha que negar a Cristo é simplesmente você virar para a pessoa e perguntar, você segue a Jesus Cristo? Não, eu não sigo. Igual acontece aqui no livro, no texto. Não é isso. E a gente vai perceber que
Todos os tópicos aqui, nós estamos falando de pessoas que estiveram ao lado de Jesus Cristo. Pessoas que estiveram próximas a Jesus Cristo. Pessoas que viram maravilhas. Pessoas que viram milagres. E que foram incrédulos. E que negaram a Jesus Cristo. E nós temos que entender será que minha vida hoje, será que eu não estou ligando a Cristo? Aquilo que a gente estava falando lá fora, né? Não existe criminho e crimão, né? Crime é crime. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Será que eu não estou denegrindo a imagem de uma pessoa? Será que eu não estou prejudicando um colega no trabalho? Será que eu não estou arrumando um jeitinho para poder enriquecer? Será que eu estou usufruindo de forma totalmente errada as questões da fé? Será que eu estou vendendo cargo na igreja? E quando a gente para poder analisar essas coisas, a gente vê que são coisas de crentes. Atitudes de crentes. Pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Quantos escândalos nós vemos aí? Pastores, o pastor lá do norte, lá da Assembleia de Deus, camarada traindo a esposa com a própria nora dele. E a gente vê essas situações, isso é negar a Deus. Isso é negar a Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu falo que eu sigo o que está escrito aqui, se eu chego para o lado, eu estou negando a Cristo. Quantas vezes nós passamos na rua, e eu falo por mim, é por mim. A gente olha para um morador de rua e a gente fica, rapaz, se esse cara chegar perto de mim, eu vou dar um socão nele aqui, já fica já atento ali, e nos 220. Se eu tiver com meu filho, piorou ainda, meu irmão. Chega para lá. Lógico que a gente também tem que ser esperto, a gente tem que ficar cabreiro, né? Não vai um olho no peixe, outro no gato. Mas, às vezes é um olhar de misericórdia. Quantas pessoas que estão à nossa volta e nós não temos a capacidade, o discernimento espiritual para poder olhar e falar, nossa, a pessoa aqui ela está precisando de uma palavra. Assim como a nossa diaconisa fez lá em Minas, uma moça que estava lá que precisava de uma palavra, uma mensagem de Deus. E a gente não tem esse discernimento espiritual. A gente não tem essa capacidade. E o Evangelho, ele não foi criado para poder ser feito só para mim. Só para a nossa igreja. É para ser propagada, é para ser multiplicada, para eu transmitir. A palavra de Deus fala que eu tenho que levar o Evangelho ao meu próximo. Independente de função na igreja, de cargo que for, eu tenho essa responsabilidade. Só pelo simples fato de eu ser cristão. E quando eu não faço isso, eu nego a Deus. Porque eu não estou fazendo aquilo que me foi ordenado a fazer. Um pouco mais adiante, nós temos o arrependido. No livro de Mateus 27, nos versículos de 3 a 5. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Pequei, disse ele, pois traí sangue inocente. Eles responderam, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, não é a traição
não é a traição, mas é o arrependimento. Quantas vezes eu sei que o que eu estou fazendo é errado, e mesmo assim eu estou ali? Vocês acham que Judas não sabia que Jesus Cristo era o Messias? Vocês acham que Judas não tinha certeza que Jesus Cristo ele era o Messias? Impossível, o cara que estava lá. Inclusive, Judas era o único que tinha cargo no ministério de Jesus Cristo. Ele era o tesoureiro. Como que esse camarada... É impossível a gente dizer que esse camarada não sabia que Jesus Cristo era o Messias. E mesmo assim, o que ele faz? Ele traz Jesus. E isso aqui é o que nós fazemos. E aí o ponto que eu gostaria de falar é o arrependimento. Porque, dependendo do problema que nós fizermos, nós sabemos que Deus ele perdoa quando há um arrependimento de coração. Mas o cara que estava lá, vendo todas aquelas maravilhas, quando ele ficou arrependido, ele retirou-se e foi se enforcar. Entende? Eu tenho a oportunidade de pedir perdão a Deus, mas às vezes nós deixamos isso passar. Às vezes nós não nos deixamos arrepender pelos erros que nós cometemos. A gente se coloca numa posição de, eu sou crente, eu sou cristão, tá tudo bem, já tá tudo resolvido, e eu não procuro a Deus para poder pedir perdão por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu cometi. E aí a gente fica igual Judas. A gente se coloca numa posição de autodestruição. Judas, ele se matou. E quantas vezes nós não estamos nos destruindo? Às vezes, vou falar se matando fisicamente, mas espiritualmente, porque nós entramos em um processo de platô. Nós ficamos estagnados. Eu sou crente, está tudo certo, beleza. Comete aquelas transgressões e está tudo tranquilo, ninguém fala nada, ninguém está sabendo. Quantas vezes nós nos colocamos em posições assim? Que a gente precisa vencer o nosso eu, o nosso ego. E subiram de nível, né? Geralmente é de mobilete, agora dá com carro. Mas quantas vezes nós nos colocamos nessas posições? Quantas vezes que nós negamos a Cristo? Quantas vezes nós somos incrédulos? Nós não cremos naquilo que Cristo faz por nós. Nós precisamos de amuletos, de ações. Precisamos de atos religiosos para poder melhorar a minha vida. E eu me converti a Jesus Cristo, mas a minha área financeira ela só melhora se eu participar do culto tal. Eu me converti a Jesus Cristo, mas eu só vou virar homem de Deus se eu subir a montanha. Isso é incredulidade. Isso é negar a Jesus Cristo. Mas nós temos que entender que nós temos que buscar o arrependimento. E essas ações, elas são perigosas. Porque quando eu subo a montanha, achando que isso é o que vai mudar a minha vida, eu fico igual o Judas. Eu não procuro o verdadeiro que tem poder de me perdoar.
Eu acho que subir a montanha, fazer voto, fazer isso, fazer aquilo, é o que vai perdoar os meus pecados. Muita gente fala isso, e eu vou falar aqui também, é coisa da minha cachola, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, isso aqui não está na Bíblia, mas possivelmente, se Judas tivesse pedido perdão, ele seria perdoado. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Se Judas tivesse pedido perdão, ele seria perdoado. Só que ele entrou num processo de autodestruição. Talvez na cabeça dele, se matar é o que iria fazer ele resolver aquele problema, aquela angústia, aquele sentimento de ter feito algo errado. E é o que a gente encontra hoje em dia. Pessoas que buscam em religiosidade, em atos religiosos, ou até mesmo no financeiro, para poder se arrepender. E essas coisas, elas não têm poder para poder mudar a sua vida, ela não tem poder para poder mudar a minha vida. Essas coisas não transformam as nossas vidas. O único que tem condições de transformar se chama Jesus Cristo. E quando a gente vai ver, exemplo, no livro de Mateus, no livro de Marcos, Lucas e João, os relatos da crucificação de Jesus Cristo, a gente vê, por exemplo, Mateus, onde ele dá uma ênfase na zombaria, crucificação, sede, né, naquele grito final que Jesus Cristo dá lá quando ele está na cruz. Marcos, ênfase no sofrimento físico e no abandono sentido por Jesus. Lucas dá uma ênfase na dor e no perdão, né? Aí você tem ali aquele diálogo que acontece entre Jesus Cristo e o ladrão de uma forma mais enfatizada. E em João, quando você tem um detalhe maior, principalmente da parte política, né, onde você vê lá Pilatos conversando com Jesus Cristo e negociando ali a sua inocência ou não. Quando você lê, você percebe o quanto que foi sofrido, o quanto que foi humilhante para Jesus Cristo. Ele foi açoitado, ele foi espancado, ele foi humilhado. Nos 4 textos, logo começa falando que os soldados romanos pegaram e construíram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça dele e ficaram zombando dele. Nós temos essa demonstração de amor e muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações que eu falei alguns momentos atrás. Pela incredulidade, pela falta de arrependimento e por negar a Jesus Cristo. Talvez hoje eu possa estar numa condição onde eu pare e pense, a minha vida ela não está condizendo com aquilo que foi feito por mim. Talvez hoje eu possa estar seguindo esse caminho. Mas eu tenho que entender e eu tenho que me posicionar para que eu possa fazer com que tudo o que aconteceu aqui, ele tenha valido a pena. O amor de Deus, a benignidade de Deus conosco, ela é incapaz de nós conseguirmos mensurar, quantificar
é algo que a ciência não tem capacidade de fazer. Na ciência, para a gente poder comprovar algo, aquilo tem que ser quantificado, aquilo tem que ser medido, tem que ser palpável, tem que ter todo um contexto ali, tem que preencher um monte de requisitos para poder ser comprovado cientificamente. O amor de Deus, ele não tem como ser comprovado cientificamente, porque ele não é mensurado, ele não é mensurável, ele não é quantificável, é uma coisa que nós não temos a compreensão. E que muitas vezes nós, infelizmente, perdemos. Quando eu fui ler a crucificação de Jesus, a partir da visão do que está escrito no livro de João, a gente percebe o quanto que nós somos miseráveis. Porque a todo momento, quem pede a crucificação de Jesus Cristo, a todo momento, quem ataca Jesus Cristo são os religiosos. Pilatos, em um certo momento, vira para o povo e fala: uai, calma aí, está beirando a Páscoa. Não é aqui que vocês pedem para poder liberar um preso? Não, libera Barrabás. Logo de cara, Pilatos fala: eu não vejo crime nele. Não vi crime nele. E você percebe que os sacerdotes do templo, a população naquele momento, estavam focados apenas na parte religiosa. Tanto que um pouco mais para frente foi colocado em cima da cruz o título, daquilo que foi o crime que Jesus Cristo cometeu, o Rei dos Judeus. E aí os judeus eles vão questionar a Pilatos, falar: mas poderia ter escrito lá o que achava ser o Rei dos Judeus, e ele responde: o que eu escrevi. E esse é o outro tópico que eu queria trazer, que é a questão da religiosidade. Porque assim como eu nego a Jesus Cristo, assim como eu não creio em Jesus Cristo, assim como eu não busco o arrependimento, a religiosidade ela também tem o total poder de me levar totalmente contra aquilo que a palavra de Deus ela traz. E aqui, nesse relato, no livro de João, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 30, isso é extremamente claro. A religiosidade foi o que matou Jesus Cristo. Os religiosos foram as pessoas que entregaram Jesus Cristo e fizeram de tudo para que ele pudesse ser crucificado. Lógico que nós sabemos que a crucificação de Jesus Cristo, ela serviu para que nós tivéssemos as nossas vidas voltadas para Deus, as nossas vidas salvas, justificando a nós. Mas a gente vê que são os religiosos que crucificaram Jesus Cristo. E a gente tem que guardar isso no nosso coração, a gente tem que refletir sobre isso, porque ser crente, estar aqui, ser cristão, não quer dizer que eu estou salvo. Se eu não estiver com a minha vida condizendo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu sou tão pecador, e às vezes até pior do que muita gente que está nos presídios ali de Viana. Porque se eu não estiver seguindo a Jesus Cristo, vir aqui para a igreja no domingo passa a ser somente mais um clubinho terapêutico, onde eu venho aqui, escuto uma palavra emocional, aquilo ali mexe mais ou menos com o meu ego, às vezes mexe, às vezes não, e tudo certo.
E não existe transformação de vida, não existe transformação de caráter. Cometo meus delitos, cometo os meus delitos lá fora e não existe um remorso, não existe um arrependimento. Por quê? Porque se nós cairmos na religiosidade, se nós acharmos que é o depositar o dinheiro que vai fazer a minha vida prosperar financeiramente, se nós acharmos que é fazer o sacrifício tal, que é o que vai fazer a minha vida ser mudada, que é o eu subir um monte, pagar R$1.000 para poder subir uma montanha, chegar lá dentro, fazer coisas e que ninguém pode saber, e achar que isso é o que vai mudar a minha vida. Aí eu vi o Silas Malafaia falando dos camaradas lá da igreja dele lá que estava se inscrevendo nesse negócio aí. Os legendários. E ele falando, rapaz, é crente há 30 anos e até hoje não virou homem, precisa subir um monte para poder virar homem. E é isso que a gente tem que se perguntar. Nós precisamos mesmo desses amuletos, nós precisamos mesmo dessas questões para nós sermos cristãos. Nós precisamos ficar escutando o pastor falando no nosso ouvido para a gente poder tomar nossa atitude, fazer aquilo que nós temos que fazer, não porque eu tenho que fazer, porque eu assumi um compromisso, mas porque nós sabemos aquilo que Deus colocou em nossos corações. Será que eu preciso de um amuleto para eu poder ser cristão? Será que eu preciso de um amuleto para eu poder falar do amor de Deus? E para a gente poder seguir, eu vou falar 3 versículos aqui. O primeiro vai estar em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 4:9-10. Foi assim que o Filho de Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. São 3 versículos que falam sobre o amor incondicional de Deus para conosco. São 3 exemplos que traz para nós que Deus, Ele nos ama. E quando eu vejo isso aqui, eu tenho a obrigação de refletir. O que eu estou fazendo está valendo a pena? Está valendo a pena o sacrifício que Deus teve para comigo? Eu estou me colocando como filho de Deus? Eu estou fazendo aquilo que